Olá, aula de ensino religioso, professora Karine. Nossa mensagem hoje está em João 3,16. Você conhece? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Jesus, com base em Lucas 2,52. Você já ouviu falar nessas pessoas? Elas também tiveram um chamado. Esse é Albert Einstein, foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade, um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica. Esse é Leonardo da Vinci, nascido na atual Itália, uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento. Ele se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Esse é Cristóvão Colombo. Ao empreender a sua primeira viagem, imaginou que desta forma chegaria às Índias, pois para o conhecimento europeu da época não existia essa parcela de terras que hoje nós conhecemos como Américas, localizadas bem no meio do caminho entre a Europa e a Ásia. Todos eles fizeram, no seu tempo, grandes feitos pela humanidade: Albert Einstein, Leonardo da Vinci e Cristóvão Colombo. Mas observe aqui essa gravura. Está vendo esse menino? Este é Jesus de Nazaré, filho de José e Maria, o Filho amado de Deus. Quando Jesus tinha 12 anos, foi ao templo pela primeira vez para participar das festividades da Páscoa e ficou admirado com tudo que ele viu. Ele conversou com os sacerdotes sobre temas fundamentais das Escrituras. Os doutores da lei ficaram impressionados com a sua inteligência e o seu conhecimento. Desse dia em diante, Cristo, ao crescer, ele foi compreendendo a sua missão como Salvador da humanidade. Eis aqui o nosso versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, já desde muito novinho, ele tinha o conhecimento da palavra de Deus, Ele lia as Escrituras. Ele era o próprio Deus, E quando ele chegou no templo e ele ficou admirado com tudo que ele viu, ele reconheceu o templo como a casa de Deus, a casa do Pai dele. E ele se sentia à vontade lá. Ele conhecia a palavra e ele sabia qual era o chamado dele. Só ele precisava passar por todas as etapas. Ele era uma criança, ele tinha 12 anos, um adolescente. Ele sabia que ele tinha que crescer, respeitar o tempo cronológico, o tempo de amadurecimento. Ele precisava crescer em estatura, ele precisava crescer em conhecimento e sabedoria. Então ele lia a palavra de Deus, ele obedecia o pai e a mãe, ele buscava o conhecimento e ele também se relacionava com as pessoas à sua volta. Ele participava, ele conversava, ele sabia as regras de comportamento e ele buscava o relacionamento com as pessoas, onde através do relacionamento ele podia demonstrar o amor de Deus. Com o crescimento, com o amadurecimento, chegou o tempo então de Jesus cumprir o papel dele, Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver no livro de João, nós vamos ver nos Evangelhos, mas nós vamos entender que o ministério de Jesus começou por volta dos 30 anos. 30 anos era a época do amadurecimento, era a época que o homem era considerado maduro. Então, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho de Deus, Jesus obedeceu os processos, obedeceu
os passos, obedeceu a questão do tempo, né? Então, a partir dos 30 anos começa o ministério dele, começam os milagres, e ele sabe que ele tem que cumprir o propósito dele, propósito que era instituído pelo próprio Deus, né? Que era a nossa salvação, a salvação da humanidade, tá? Em Lucas 2,52, que é o nosso tema, né? Que diz: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, no relacionamento com Deus e com os semelhantes. Vamos nós também buscar o nosso crescimento no conhecimento das Escrituras, no nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos? O que significa isso? Significa que nós temos que buscar conhecer a palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite, como diz. Nós temos que ter o nosso relacionamento com Deus, fazer as nossas orações, né? Como nosso papel, nossos princípios de cristão, e o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Porque através do nosso relacionamento com o próximo, nós vamos estar colocando em prática um dos maiores ensinamentos que Deus nos deu, que é amar o próximo como a nós mesmos. Vamos meditar nessa palavra e praticar? Leia esse texto novamente, medite a palavra. Boa aula!